Graça e paz, amado, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, corra linda de Deus, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 21, tá? Vamos seguindo aí, né, o estudo de Atos dos Apóstolos. Você sabe que Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família. Quentinho, quentinho, ô glória, maravilha! Muito obrigado você que se inscreveu no canal, você que ainda não se inscreveu, gente, me ajuda aí, corre lá, muito fácil. Clica nas letrinhas azuis, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático. E muito nos ajuda, porque o YouTube entende que é relevante cada inscrito, cada um que comenta, cada um que compartilha, cada um que dá um likezinho, um joinha para nós, um gostei. Muito obrigado você que tem me ajudado na evangelização. Atos dos Apóstolos está lá no capítulo de número 21, versículo de número 4, o 10 e o 11, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 4 de Atos dos Apóstolos 21, versículo 4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Ainda no versículo 10 e 11, que diz assim: E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Este, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Eita! Agora nós vamos aprendendo aqui que Deus tem os seus profetas, né? E tem os seus conselheiros, claro. Paulo está sendo advertido pelos discípulos que não subisse a Jerusalém, porque não era bom o que eles estavam sentindo no espírito, que Paulo com certeza seria ali preso, teriam consequências, né? Mas o apóstolo Paulo estava decidido, porque ele tinha já falado no último café, nós comentamos isso, que a sua vida ele não colocava como preciosa, mas sim o cumprimento daquilo que Deus esperava dele. E ele sabia que precisava ir em direção aos reis, aos grandes líderes, imperadores, governantes, e imperador, né, César, e ele precisava de ir a esses homens, né, e o caminho, ele não sabia qual, mas ele estava disposto, mesmo que fosse preso, para que assim chegasse lá. E veja que Ágabo, alguns dias eles estavam ali, né, e quando ali em Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, diz aqui o versículo 8, né? E versículo 9 diz, e tinha 4 filhas virgens que profetizavam, né? Então nós aprendemos aqui que existe uma diferença entre o ministério de profeta e o dom de profecia. Essas mulheres, elas tinham um dom de profetizar, eram profetisas, dom de profetizar, né? E assim como esse homem aqui, Ágabo, que era um profeta de Deus que chegou ali, né? Porque também tinha esse dom de profetizar. Por quê? Ministério de profeta no Antigo Testamento, quando os profetas, inclusive, dirigiam uma nação. Deus os usava para falar. E muitas das escrituras ainda não tinham sido escritas. Então, a partir daqueles homens, da história e o histórico daqueles homens, é que foram escritos muitos livros, como profeta Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, e assim vai. O próprio Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e assim vai. Esses homens que foram usados por Deus, né? Que se tornaram líder de nação, como Samuel, o profeta Samuel, né? Embora os reis que contam a sua história, o próprio livro de Samuel também, né?
que conta a história de Samuel, e assim vai, só para você compreender que o ministério, hoje, claro que um pregador não deixa de ser um profeta, está profetizando acerca de Deus, mas ele tem o dom de profecia, o dom de pregação da palavra, né? Então, só para compreender isso. Então, lá no Novo Testamento já tinha as filhas de Filipe, que profetizavam, tá? E assim chegou também lá um profeta por nome Ágabo, que vendo a roupa de Paulo pendurado, não sabia de quem pertencia. Ele olhando para aquela roupa, Deus mostrou que aquela pessoa que usaria aquela roupa seria preso, assim como ele passou o cinto, né? Lá, diz aqui, ó, ligando os seus próprios pés e mãos, quer dizer, ele pega ali as roupas, que a roupa eram compridas, eram túnicas, né? Então, lá nos pés, ele pega a cinta e pega ali na parte das mangas, na mão, tá? E amarra o cinto e fala: quem é esta roupa será preso, tá? Então, ele profetizou, assim, pelo Espírito Santo, ele está dizendo aqui, que disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, tá? E entregarão nas mãos dos gentios, tá bom? Então, só para você observar, ele pega a cinta e faz aquilo na mão e nos pés. Então, ele está dizendo que serão entregues nas mãos dos gentios. Os judeus entregariam nas mãos dos gentios. Por isso que eles estavam querendo evitar que Paulo fosse, que já pressentiu isso, e agora o profeta fala sobre isso. Mesmo assim, ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Quer dizer, insistiram com Paulo para ele não subir a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Gente, ele sabia que estava cumprindo o seu ministério. Então ele não temia, mesmo que fosse preso e até fosse morto, né? E ele então toma essa decisão de ir a Jerusalém, aonde chega lá. E ele vai discursar com os apóstolos, contar as bênçãos, né, que Deus havia feito no meio dos gentios, milagres que ocorreram. Embora fizeram várias viagens para chegar lá, em vários lugares foram parando, foram pregando, foram fortalecendo discípulos, né? Mas quando chegaram lá, agora Paulo vai fazer um discurso perante toda a comunidade cristã. E aí entram seus acusadores, dizendo primeiro que alguns estavam levantando a acusação de Paulo, que Paulo estava torcendo as escrituras, né? Tirando o ensino do judaísmo, as leis, desrespeitando as leis. Ele diz não. Tanto é que ele raspa a cabeça, faz o voto, para eles verem que ele estava em santificação, obedecendo, sim, e cumprindo os mandamentos da lei. Mas, mesmo depois disso, dele fazer esses votos, veio um acusador, um judeu, acusando que ele estava fazendo isso. E a acusação era grave contra ele. Aí o povo todo pega ele, né, arrebata-o para poder espancar, vamos pôr assim, Paulo, e bateram muito em Paulo, tiveram que entrar guardas para protegê-lo, né, porque viu aquela rebelião, aquela multidão espancando um homem, e ele chega a dizer: eu sou romano, né? E preservaram ele, a vida dele, tiveram que prender ele na fortaleza, e assim vai seguindo esta caminhada aí na vida do apóstolo Paulo, que não podia se apresentar para falar com os judeus, que a ira deles era muito grande, muitos daqueles que ainda não tinham se convertido, né, ao Evangelho, a Cristo Jesus, ainda estavam presos à religiosidade. Infelizmente, tem gente que confunde: o pastor aí está falando esse café com Deus, está pregando uma religião. Não. Em nome da religião, muita gente matou os outros. Em nome da religião, até hoje, prendem pessoas. Em nome da religião, até hoje, matam pessoas. Então, o cristianismo está muito além da religião. Ele está inserido, Cristo no nosso coração, o Espírito Santo em nós, tá?
Então está muito além. As placas das nossas igrejas, elas ficam do lado de fora das nossas denominações. Por quê? Porque elas não têm que estar dentro. Dentro está a presença do Espírito Santo sobre a igreja, dentro de cada um de nós. O Espírito Santo é que conduz a igreja. Nós não temos rótulo de denominação, nós temos apenas para que as pessoas identifiquem. Quando a gente vai fazer um convite, convida a pessoa para ir, então identificar. É mais por isso, tá? Mas não é nossa, que não fazemos questão de denominação. É para entender que é o Espírito Santo que faz a diferença, ele que habita na igreja, governa a igreja, manda na igreja, direciona a igreja, é isso. Porque a igreja é a noiva de Cristo, é o corpo, é a igreja, a cabeça é Jesus, está ligada à cabeça que é Jesus, ele é que manda, amém? É isso que nós precisamos entender. Infelizmente, em nome da religião, estão querendo matar Paulo. É isso que a religião leva. A religião leva ao radicalismo. A religião leva ao extremismo. Não, agora a igreja, o cristianismo, não, ele leva o amor. Claro que existe compromisso de viver com Deus, de obedecer a palavra, mas ninguém é obrigado. E se não quer seguir, ninguém é perseguido por isso. Diferente da religião, persegue. Persegue para prender, persegue para machucar, para torturar, como faziam com Paulo. Ele sofreu muitas chicotadas, apedrejamento, prisões. Por causa de quê? Por causa da religião que não aceitava, as religiões não aceitavam. E ele, no amor de Deus, porque o amor de Deus é entrega, o amor de Deus é ajuda a pessoa, socorre a pessoa, ama a pessoa, independente da sua condição. Por isso que a pessoa tem que vir do jeito que está, ninguém tem que consertar ninguém para seguir a Cristo. Agora, é claro que dentro, seguindo a Cristo, é natural que o Espírito Santo vai fazendo um trabalho e a pessoa vai se consertando, vai deixando as coisas erradas. Por quê? Porque entende o amor de Deus expresso na pessoa do seu Filho Jesus, que nasceu da Virgem Maria e cresceu em nosso meio, fez toda bondade, milagres, maravilhas, ajudou a tantos, multiplicou pães, transformou água em vinho, ressuscitou mortos. E em troco disso, que deram a ele? Amor? Não. Deram ódio em nome da religião. Deram chicotadas, deram condenação a ele da pior morte, que era a crucificação. Isso que deram a ele, coroa de espinho, deram a ele uma cruz para carregar até o alto do Calvário, chicoteando ele. Deram a ele cravos nas mãos e nos pés. Mas tudo ele suportou porque nos amou, para transformar as nossas vidas. Porque quando o Espírito Santo entra em nós, é inevitável que não haja uma transformação na pessoa. Ela não vai ser mais a mesma, porque ela morre para o mundo e nasce para Cristo. Há um novo nascimento. O próprio Jesus disse isso: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Primeiro não pode ver, e nascer pela água e pelo Espírito, aí sim entrar no reino de Deus. Então recebe aí, em nome de Jesus. Paulo está tão pronto, porque o que importa a ele é glorificar o nome do Senhor. Ele sabia que a vida dele foi criada, foi feita para glorificar a Deus. Cada um de nós fomos feitos para isso, para o louvor da sua glória. E quando nós cumprimos isso na nossa vida, nada importa mais. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, meu amado, minha amada. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, para que você receba a sabedoria, o entendimento da importância de deixar Deus conduzir a sua vida, como conduz a minha, como conduz as nossas vidas, amém? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos essas vidas que estão recebendo a tua gloriosa palavra, pedindo a bênção do Senhor, ó Deus, sobre a vida do Isael Rodrigues e família, também ele é lá de Soropédica, estado do Rio de Janeiro, Amarildo de Jesus, também lá de São Paulo, ele é natural de Além Paraíba, Deus, o Nilson Start, também em família, o Silvio César Ferreira Santos e família, também, ó Deus,
o João Carlos Mendes e família, lá de Angostura, Além Paraíba, Minas Gerais. Regina Manicure, ó Deus, de Além Paraíba, dá saúde à tua filha que esteve internada, toma nas tuas mãos. Pai Santo, eu coloco nas tuas mãos também a das dores da nossa Ibre, lá de Angostura, que está com a sua filha internada em Juiz de Fora. A Jussiane, abençoa a tua filha, Pai amado, curando, abençoando, dando saúde em nome de Jesus. O Bartolomeu Barcelos também e família do Rio de Janeiro. Coloco nas tuas mãos a Rosileia Ferreira também e família. Coloco nas tuas mãos, meu Pai, o Gui Souza e família do Carmo, estado do Rio de Janeiro. Também o Antônio de Barros e família de Juiz de Fora, Minas Gerais. Coloco nas tuas mãos, meu Pai, também, ó Deus, o Silvio César Ferreira Santos e família. Também, meu Pai, a Rita Oliveira Baião e família. A Maria José Ferreira e família. Deus amado, também a Maria de Barros Souza e a sua família. Coloco nas tuas mãos a Ivone Rodrigues da Cruz, Pai amado, e família, que pede também, ó Deus, pela neta, a Lídia, que está passando por uma cirurgia, em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos poderosas, meu Pai. O Jorge Luiz Rodrigues, Deus, e família. Também o Osmar Neves, Deus, e família, lá de São Paulo. Também o Nem Petrino, Senhor, pede oração pela sua neta Andressa. Em nome de Jesus, estanca aquele sangramento no poder do nome de Jesus. O Gerson Melo e família, lá de Simões Filho, Bahia. Também o Gutenberg Parreira e família, lá de Goiânia, Goiás. Também, ó Deus, Ulisses Hermínio e família, lá de Maputo, Moçambique. Marlice Aparecida e família, que também é lá de Ariquemes, Rondônia. E também a Marinha Dias e família, lá do Rio de Janeiro. Em nome de Jesus, eu oro por essas vidas. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo, me ajuda a compartilhar.